Olá, queridos, a paz a todos. Estou aqui mais uma vez para responder mais uma das perguntas muito feita por todo o meio evangélico e principalmente também pelas pessoas secularmente no mundo afora. Muitos fazem esta pergunta: será que realmente há consciência após a morte? E para respondermos isso, eu quero estar com os irmãos lendo o texto de Lucas, capítulo de número 16, e o versículo de número 27 e 28. São dois versículos que quero ler neste momento para os queridos, para que a gente possa estar verdadeiramente sabendo se há ou não há consciência após a morte. Vamos para o texto. Diz assim: respondeu ele: peço-te ao Pai que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Como nós sabemos, esta passagem em Lucas 16 está a falar do rico e Lázaro, dois personagens que morreram, estão agora em um estado intermediário. A doutrina do estado intermediário da alma é o estado após a morte física, aonde se encontra a pessoa que teve a morte, esta morte física. E dentro disso, as pessoas justas irão para o paraíso. As pessoas ímpias, que não se arrependeram dos seus pecados, irão para o lugar de tormento, como nós vemos nesta cena. Bom, mas o que eu não quero abordar, tanto esta parte do estado intermediário, mas sim a resposta à nossa pergunta, se tem ou não tem consciência após a morte. Muitas pessoas dizem que não tem, porque infelizmente tem uma interpretação errônea de alguns versículos bíblicos que falam da morte como um sono. Mas quando a Bíblia fala em alguns versículos de sono da morte, está a falar justamente da morte física, da onde a pessoa se encontra numa situação que comparadamente é como uma pessoa dormindo. Por isso que Jesus vai até a filha de Jairo, diz que ela está dormindo, e várias outras cenas temos como essa. Mas é importante nós percebermos e entendermos que quando a Bíblia fala que a pessoa está dormindo, é porque ela agora já está desligada desta vida presente que nós estamos a viver. Nós vamos para o livro de Eclesiastes e vamos ver um texto que muitos usam, na verdade, para dizer, se apoiarem nesse texto dizendo que não há consciência após a morte. Diz assim, Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. 6. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já passaram. Já não tem parte com as coisas, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bom, o que Salomão aqui está falando é que a pessoa que morre, ele não pode participar mais das atividades feitas no nosso mundo, o mundo dos vivos. Ora, por quê? Porque justamente ele não tem mais a ação física, ele não tem mais a parte física, e isso que é a morte, é a separação da alma da parte física. Isso é a morte. Então, a resposta é: há realmente consciência após a morte? Claro que há consciência, porque senão, dentro desta afirmativa de Jesus, explicando esta passagem de Lázaro, do rico, ele manda Abraão, manda alguém até os seus parentes, ou seja, ele está lembrando dos seus parentes. E o próprio Abraão vai dizer a ele, para ele lembrar, no versículo 25 do capítulo 16 de Lucas, que ele teve as coisas boas, desfrutou de tudo aqui na terra, e Lázaro não. Então, querido, mais um texto nós queremos ter como base para nós entendermos que há realmente consciência após a morte. Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 6, e o versículo de número 9 e 10 vai dizer assim: quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas do que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. 10.
e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo, soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, aqui os mortos que estão debaixo do altar de Deus, ali nesse paraíso onde ficam as almas dos justos que morreram, eles estão lembrando do que aconteceu na terra e também estão lembrando que ainda não foi feita esta justiça. Ou seja, daí nós entendemos, conforme a palavra de Deus, que realmente há consciência após a morte. E é importante nós notarmos que tanto os justos quanto os ímpios terão consciência após a morte. Terão consciência dos seus atos que fizeram. Porque vamos imaginar como seria no dia do julgamento final, se essas pessoas não tivessem essa consciência. Então fica aí essa pergunta. Então daí nós entendemos, realmente esta é a resposta. Sim, há consciência após a morte. Tanto dos que morreram com Cristo e tanto dos que infelizmente continuaram na impiedade e não se arrependeram dos seus pecados. Que você possa ter ficado e entendido estas palavras e que possa servir de ajuda para o seu entendimento e conhecimento. Amém.